Boa noite para vocês. E eu que pensava que não existiria ou não existisse greve na Bélgica. E existe, não é? Oh, gente, que inocência. Mas isso acontece então em todo mundo, não é? Todo lugar. Onde houver pessoas, onde existirem pessoas, nós teremos problemas, não é? Mas onde também houver problemas, nós podemos ter solução em Jesus, não é isso? E eu espero em Deus que hoje você seja grandemente abençoado. Que você que está em casa possa abrir a sua Bíblia conosco e estudar a palavra da vida e encher o seu coração de forma especial diante do Senhor. Que privilégio que temos de estudar a palavra de Deus. Vamos então? Vamos lá? Então estamos estudando um conflito entre os dois reinos. Não existe como fugir disso. Não existe um só ser humano que tenha morado, vivido, nascido aqui, que não tenha participado disso. Todos os habitantes da Terra. E outro detalhe, todos que existirem ainda, depois de nós, também participarão desse conflito. Algumas guerras, elas não nos afetam tão diretamente. Elas estão muito longe da nossa casa. Problemas e dificuldades de algumas pessoas que deveriam fazer parte do nosso coração, porque são nossos irmãos, acabam não nos afetando tanto. Mas esta guerra, não existe uma só pessoa que não tenha passado por ela. Consegue entender o que eu estou te dizendo? Porque o grande campo de batalha nessa terra é a sua mente, é a sua vida. E a grande conquista de um dos dois lados, que destes dois grandes comandantes, é a sua história como pessoa. Um deles está o grande vilão de toda essa história, que usa qualquer tipo de subterfúgio para enganar, para nos tirar a vida, para nos arrastar para o lado dele. O outro só nos atrair com amor. E essa é a parte interessante do trabalho de Deus. Alguém me pediu que trouxesse esse texto, porque eu disse que uma mulher tem anjo desde o momento em que a criança é concebida. Eu queria que você lesse comigo, por favor. Aí está o texto. A mãe recebe um anjo do filho durante a gestação. Observe isso. Desde o primeiro momento, todo remido compreenderá o serviço dos anjos em sua própria vida. Que maravilha será entreter conversa com o anjo que foi o quê? O seu guarda desde o quê? Desde os seus primeiros momentos, que lhe vigiou os passos, cobriu a cabeça no dia do perigo, que com ele esteve no vale da sombra da morte, que assinalou o seu lugar de repouso, que foi o primeiro a saudá-lo na manhã da ressurreição e dele aprender a história da interposição divina na vida individual e da cooperação celeste em toda obra em prol da humanidade. Louvado seja o nome de Deus. O que nós estamos estudando? O que já estudamos do sábado até ontem? Vamos tentar lembrar? Vamos lá? Nós precisamos lembrar destes detalhes. O que foi que estudamos? O número 1, o primeiro estudo, o primeiro detalhe que nós estudamos foi que há um conflito, mas nós sabemos que o bem vencerá. Sim ou não? Nós temos certeza absoluta. Quando existe uma guerra entre dois lados, a gente fica pensando, quem vai vencer essa guerra? Mas esta guerra, que já está em andamento há 6.000 anos, nós temos completa certeza de que o bem vencerá. Sim ou não? Embora exista 40.000 religiões, pessoas de todos os níveis, situação econômica, status, ou os inteligentes, os menos inteligentes, bonitos, feios, gordos, magros, empregado, empregador, seja o que for. Todas as pessoas estão envolvidas. Mesmo que existe 40.000 religiões, só tem dois lados nessa guerra, o lado do bem e o lado do mal. Nosso grande trabalho é descobrir de que lado que estamos, né? Aprendemos também que estamos profundamente envolvidos, existem misérias em vários países e no mundo todo. E ninguém tem a solução, somente a igreja tem a solução para isso. A solução mundial. E hoje nós vamos estudar que a solução que Deus deu para a igreja, ela é um pouco maior do que eu consigo dizer. Cada dia eu estou indo do micro para o macro, para que você possa compreender a extensão de uma série de informações. Nós estamos indo do quê? Do micro para o macro. Então nós estamos indo aos pouquinhos, né? O número 4, há um mundo visível e um mundo invisível.
Durante essa semana, estamos tentando entender o mundo invisível. Esse daqui é o que estamos vendo. Aqui, o que está acontecendo nessa sala. Mas, naturalmente, na casa aqui do lado está acontecendo alguma coisa, sim ou não? E também em todos os lugares, em todos os países, em todos os lugares. Tem alguém sabendo e vendo na hora. Mas, além deste tipo de impressão, temos também o mundo invisível. Não é só não perceptível, não só visto. Há o mundo invisível. Anjos de Deus. Anjos bons e anjos maus. Tá certo? Os anjos do Senhor e os anjos do inimigo, dos dois lados da contenda. Estamos lutando em um dos dois lados da guerra. E nosso grande desafio é saber de que lado que estamos. E é possível descobrir. Ontem nós estudamos também que nós somos um produto de diversos elementos que compuseram nossa história. Quais foram estes elementos? De onde nascemos? De onde viemos? Você lembra disso? As coisas que aprendemos, a escola de onde estivemos. Existem algumas coisas que precisamos entender da nossa vida que nos mostram, nos revelam se tem alguma coisa que não está correta, que Deus não aceita. Pode voltar, por favor, desculpe. O número 8. A luta está ao nosso redor e dentro de nós também. Essa luta, visível e invisível, ela não está só fora de nós, ela também está dentro de nós. Ontem nós estudamos que várias vezes o Senhor Deus explicou para a senhora White que algumas coisas que nós pensávamos que era objeto e resultado comum da vida era a invasão de demônios. Você lembra disso? Atitudes, situações. E também que muitas atitudes humanas são puramente possessão. Observe esse outro detalhe aqui. Pode passar para frente, esse nós já passamos. Para frente. Isso, olha. Lembra que nós estudamos também o perigo de abandonar a proteção celestial? Todos somos acompanhados por um anjo. Lembra disso? Todos os seres humanos. Desde que somos concebidos, temos anjos. Mas algumas pessoas perdem esta proteção celestial. E este perigo existe, sim ou não? Anjos de Deus preservarão seu povo enquanto ele andar no caminho do dever. Não há, porém, garantia dessa proteção para os que deliberadamente se aventuram no terreno de Satanás. Pessoas que sabem que está errado falam, não, mas eu vou andar por aqui porque eu quero. Então a proteção é o quê? Retirada. Olha lá, um instrumento do grande enganador dirá e fará qualquer coisa a fim de conseguir seu objetivo. Nós vimos isso ontem e nós também vimos esse nosso assunto principal. É importante demais entender quem é você. O que foi que entendemos? Leia lá, ó. Deus tem um plano sublime para nós. O céu triunfará, pois as vagas deixadas pelos anjos caídos de Satanás e seu exército serão o quê? Serão preenchidas pelos redimidos do Senhor. Aleluia. Você já sabe para que você nasceu. A razão da sua vida. A criança que você fez nascer. Essa criancinha tem um objetivo diante de Deus. De todos os bilhares de possibilidades que poderia ter acontecido para uma outra pessoa, o Senhor Deus permitiu que sua criança, que você nascesse. Para quê? Qual é a intenção de Deus permitir você nascer? Para preencher os lugares vagos no céu. Você, segundo Deus, olha que coisa interessante, tem uma ação no mundo todo. Olha o que eu vou te falar agora. Eu preciso que você compreenda essa parte. Por favor, ouça isso aqui agora. Essa parte é importantíssima. Os anjos de Deus já trabalham lá, sim ou não? Trabalham ou não trabalham? Qual é o trabalho dos anjos? Qual é a função deles? Qual é a função deles? Adoração? O que mais? Proteger e o que mais? Ontem nós falamos que nós temos empregados, servos, seres ministradores a favor de quem? Dos seres humanos. Isso está escrito em Hebreus 14. Lembra disso? Hebreus 1,14. Está escrito que nós temos os anjos como ministradores a nosso favor, a nosso serviço. Isso é grande demais, nós somos muito importantes, né? O céu todo, com uma multidão de anjos a favor dessa terra. Isso é muito importante. E por que isso? Agora te assuste. Você não está aqui simplesmente como um mero expectante. Eu vou repetir o que eu estou dizendo.
A razão da sua vida não é nascer, crescer, ter filhos, adoecer e morrer. Você nasceu com um propósito não só de repovoar o céu, mas trazer pessoas para o reino de Deus com o seu testemunho de vida. Lembra disso? E quem te ajuda para que isso aconteça? Os anjos de Deus, os anjos do céu. Então vamos estudar o que o Senhor Deus quer para nós hoje? Até agora eu mostrei o que tínhamos estudado, né? Então vamos agora estudar mais esse pedaço. Hoje nós vamos estudar quem são os anjos celestiais e quem são os anjos dessa terra. E o que o céu viu na vida de Judas. Por favor, observe isso aqui. Você se lembra disso? Se lembra disso aqui que nós estudamos? Eu queria que você gravasse esse quadro. Nós vamos precisar entender isso do micro para o macro, tá bom? Explicando um detalhe. Eu mostrei para vocês a família de origem, tá certo? Aqui, a família de origem, de onde você foi gerado. Você tem que lembrar disso, tem que entender. Que responsabilidades eu apresento diante do planeta Terra a partir daquilo que eu recebi do meu pai, da minha mãe, do meu avô, da minha avó, do meu bisavô. Gente, isso é muito importante. Uma vez, eu visitei uma pessoa muito importante no mundo. E essa pessoa era de uma importância muito alta mesmo. Tinha me chamado para tomar o café da manhã com ele. E eu fui. Depois do café da manhã, aquele homem me disse assim, me levou para as paredes do local onde ele morava e disse assim, aqui está a bota de alguém que viveu em não sei quanto, era meu tataravô, não sei das quantas. Aí, mais avante, mostrava ali uma espada de não sei quem, importante que tinha sido da família dele. Eu fiquei olhando aquilo, eram caixas de vidros na parede, assim, uns quadros bonitos, com aqueles utensílios que tinham sido usados pelas pessoas que eram da família dele. E eu fiquei olhando um por um, ele me mostrando e falando dos antepassados, e de repente virou para mim e falou, Maísa, quem são os seus antepassados? E eu tomei um susto, porque eu mal sei o nome do meu bisavô. Não sei nada do que ele fez. Você se lembra do que eles fizeram? Mas você é produto deles. Nós lemos aqui, nós estudamos que nós somos o resultado não só das suas atitudes, e nós não ganhamos, não recebemos deles só o DNA, não é só gene que vem deles. Vem o que eles foram, as suas decisões. Lembra disso, sim ou não? Nós lemos isso aqui durante a semana. Então você tem que estudar sobre sua família de origem, para você entender você, para você compreender por que você age como age. Por que você não consegue algumas coisas e por que outras são tão fáceis de serem conseguidas. Ontem, depois que nós estudamos, uma pessoa se sentou comigo e disse assim, interessante, meu filho foi gerado num momento em que eu estava estudando música. Estávamos saindo de um espaço especial onde eu estava vendo uma orquestra muito bonita, era um momento que nós estávamos envolvidos com música. E meu filho é músico hoje. Eu acho interessante isso. Vocês não têm ideia o quanto isso é sério. Eu queria que vocês fizessem um homework, uma lição de casa. Por que é que as cabras, quando cruzavam na mão de Jacó, eu quero que vocês pensem sobre isso, e colocavam na frente dela varas listradas, elas nasciam com característica do que elas estavam vendo. Por favor, eu gostaria que vocês analisassem isso. Combinado? Eu falei bem devagarinho para não precisar falar duas vezes. Tá certo? Então eu quero que vocês procurem saber sobre isso. Vocês acham que ele estava fazendo uma mandinga? Vocês acham que ele estava fazendo ele estava envolvido em superstição? Não. O que era isso? Tá? Você precisa responder para que a gente possa discutir esse assunto aqui. Você vai descobrir sua família de origem, depois vem o seu social, o entorno, onde você mora, onde você morou, quem foram os amigos dos seus pais, quem foram as pessoas que participaram da sua infância, quem foram as pessoas que participaram e deram para você informações. Você já percebeu que as pessoas que foram abusadas, elas foram abusadas em que época? Sim. Por que essa parte é tão importante da vida? Você já notou que o pai e a mãe começam a brigar muito em que época da vida da criança? Quando eles são adultos, o mais normal é quando eles são? E por que quando são criança? Por que as maiores dificuldades que temos acontecem quando somos criança? Você tem que estudar muito essa época da sua vida.
Você traz hoje informações, limitações e também algumas situações de facilidades para o mundo por causa desta época aqui, o seu entorno social. Nós temos que estudar também o que foi que academicamente você descobriu. Quem era você? O que foi que você estudou na escola? Quais foram as informações que entraram na sua mente? Quais foram as informações que construíram tua maneira de ser? Se você já não pensou sobre isso, você foi construído. Algumas informações que hoje você tem, abre bem o ouvido aqui, ó, foram aprendidas. Um comportamento aprendido. E foi aprendido não só em casa, não só no entorno social, mas na escola. Isso é muito sério. Quando a professora fala, quando eles andam, quando o colega caminha, com as pessoas com quem você convivia. E isso foi preparando você para essa parte aqui, ó. Perdão, depois dessa parte acadêmica vem a parte financeira. Na sua parte financeira, como é que você era? O que você aprendeu? Você aprendeu sobre honestidade? Você tinha trabalho de verdade ou era uma pessoa meio à toa? Que impressão te deram que você deveria ganhar o máximo com o mínimo de esforço? Falaram para você que se poderia, a lei do mais fraco, né? Que se poderia ganhar e conceder, e ter algum resultado financeiro da dificuldade de alguém. Como é que foi realmente a tua estruturação financeira? O que você entendia sobre sua própria função? Deus pedia para os menininhos, os pequenos, que eles tivessem utilidade até os 12 anos de idade. Se eles não tivessem utilidade até os 12 anos de idade, a família era altamente cobrada. Uma família que não tinha um filho com 12 anos de idade, com um trabalho fixo, com uma profissão, era considerada uma família incompetente. Isso é muito sério. No povo de Israel não podia ter isso. Depois disso, a área sexual. Deixa eu te comentar um detalhe muito sério. Amanhã nós vamos ter que entrar muito sério nisso. A tua área sexual, aquilo que você faz hoje, o teu compromisso com um homem, com uma mulher, depende da maneira como você foi trabalhado, desenvolvido nessa área desde a infância. Eu vou comentar um detalhe com você aqui, ó. Se eu chegar aqui e fizer isso, o que é isso aqui que eu tenho na mão, irmão? Pronto, você falou caneta, bique, o que é isso aqui? Alguém falou ali um objeto, o que mais? Uma coisa, o que mais? Quem está vendo alguma coisa a mais além de uma bique, uma caneta, um objeto, uma coisa? Usada, muito bem, ótimo. Caneta usada, excelente. O que mais que alguém pode dizer de diferente? Um pedaço de plástico, excelente. Também. O que mais? Azul, muito bem. Filha, maravilha. Só mulher para perceber, né? O que mais, gente? Vai lá. Tem uma cor. Isso, filho. Muito bem, você é o corajoso, né? Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. É a mesma caneta, só que cada pessoa, com a sua percepção diferente, viu algo e pôde dizer algo e descobriu mais coisas. Sabe por que você fez isso? Nem todo o tempo da sua vida você sabia que isso aqui era uma caneta. Quando você era pequenininho, a tua mãe pegou e talvez você pegou isso na mão, ela disse, tira a caneta da mão da criança. E aí alguém tirou e, isso é caneta. E de repente você viu alguém passando aquela tal da caneta, que você nem sabia o que era, em cima de alguma coisa. Isso aí serve para fazer assim. Aí daqui a pouco ele viu você escrever. Estas informações que hoje você tem tão rápido, foram construídas step by step, devagarinho. Vocês entenderam? Hoje, quando eu falo, o que é isso aqui? Caneta. Rapidinho, você não precisa pensar. Já está na sua cabeça. Foi formada uma ideia a partir de uma impressão, a partir de uma ideia, a partir de uma visão. A sexualidade é feita da mesma forma. A pessoa vê alguma coisa, e aí depois vai acrescentando com mais um pedacinho que vê. Depois mais um pedacinho que vê, mais um outro pedacinho que vê. E ela vai expandindo dentro da cabeça dela informações sobre sexualidade. Como foi que foi feito o teu prédio de sexualidade na sua vida? Como foi que você começou e pensou a primeira vez sobre isso? Todo mundo tem um start sexual. Vendo alguma coisa, ouvindo alguma coisa, sentindo alguma coisa. Todos têm.
E o incrível, abre seu ouvido bem grande agora, que tudo que você for sentir no futuro, olha o que eu vou dizer, tudo que você for sentir no futuro, com a pessoa com quem você for casar, vai buscar a primeira informação que você teve sobre esse assunto. Como assim? Quando eu mostrei a caneta, o que é isso? Você falou caneta, por quê? Porque foi a tua cabeça buscou a primeira informação que teve. Alguém disse que era caneta. Ficou lá guardado na sua cabeça. Da sexualidade é do mesmo jeito. Se você tiver o início ou o start sexual, vendo seu pai e sua mãe sem roupa, você sabia que a sua mente busca, quando você enxerga ou tem qualquer desejo sexual, busca o corpo de quem? Se o seu start sexual aconteceu ou foi iniciado através de uma imagem, uma prostituição, através de masturbação, através de seja do que for que você viu, ali foi o teu pilar, ali foi o início da sua história sexual, a sua mente vai ficar presa àquela imagem. Vocês não têm ideia como é séria essa parte da vida. É talvez uma das mais sérias. Porque dela depende todo o respeito que você vai ter, toda a importância que você vai dar, todo o nível de importância que você vai oferecer para outra pessoa. E a partir disso você constrói uma família. Só que quando você constrói uma família, olha para cá agora. A pessoa que vem morar com você, eu vou repetir o que eu estou dizendo. Eu queria que os jovens estivessem em peso aqui para ouvir o que eu estou dizendo. Quando você encontra uma pessoa, namora uma pessoa e se casa com uma pessoa, ela se casa com isso tudo aqui seu, ó. Ela não se casa só com você. Ela se casa com tudo que você viveu. Ela se casa com o pacote inteiro. Ela se casa com sua vida social. Ela se casa com a vida acadêmica que você teve. Ela se casa com seus avós, com seus bisavós, com as pessoas que vieram. Ela se casa com toda a informação sexual que você teve. Ela se casa com toda a sua vida financeira e todas as coisas que vieram. As pessoas não jogam fora uma vida para se casar. Elas vêm com o pacote inteiro e oferecem para você. Você entendeu isso ou não? E você, quando entrou no casamento, você fez a mesma coisa. Você deu um presente para a pessoa que você casou. Esta pessoa sou eu. E a outra pessoa teve que engolir as coisas que você foi até as que você teve que esconder. E os alvos, resultado da vida. Qual é o resultado da vida? Você sabe quem foi uma pessoa pelo final da vida dela. Como assim? É isso mesmo. Você sabe quem foi uma pessoa pelo final da vida dela. Aí você fala, mas está faltando um item aí, né? Uma pessoa é tudo isso, mas está faltando um item espiritual. Não, não está faltando, porque o espiritual não pode ser colocado aqui como um item. Ele tem que estar em todos. Na tua vida de origem, tem que estar na área social, tem que estar na área acadêmica, sexual, financeira, na sua família construída, nos seus alvos. Não existe para uma pessoa que está aqui, para uma pessoa que vive nesse planeta, conseguir viver sem a área espiritual. Por quê? Abre bem seu ouvido. Em tudo que você faz, um dos dois lados está comandando. Certo ou errado? Não existe uma parte que você esteja comandando. Avante. Observe isso aqui agora. Dê uma olhadinha. O que fazemos, então, nos convida, olha lá, convida e atrai quem? O que quer que a gente faça. Por isso que eu perguntei ontem, você gostaria de hoje olhar o que você fez desde que acordou, por favor? A maneira como você está criando seus filhos, o que você comeu, o que você vestiu, o que você colocou sobre o corpo, o que colocou dentro do corpo. Fez o quê? Atraiu qual tipo de poder? Você engordou qual reino? Você ajudou a crescer qual reino? Lembra que Satanás só tem o poder que a gente der. E Deus também só tem o poder que a gente der. Deus tem todo o poder no céu e na terra. Mas ele não pode nos obrigar a fazer alguma coisa. Pode? Se ele pudesse, ele já teria levado todos para o céu. Observe isso aqui agora, por favor. Olha aqui. Presta atenção nisso aqui. Como permitimos o inimigo nos dominar? Essa é a parte importantíssima de nosso estudo hoje. Tá bom? Então nós já entendemos
que existem dois lados. Nós entendemos que o mundo está numa miséria, que Deus tem uma igreja que vai resolver o problema, mas para ter gente que resolve o problema, tem que saber resolver o problema. Sim ou não? E nós já sabemos que temos uma razão para estarmos vivos e que podemos perder essa parte tão importante que Deus fez para nós. Irmãos, não ir para o céu constitui nos tornarmos o quê? Demônios. Para Deus é como se nós já estivéssemos lá. Ele disse, vocês já são de Sião. Vocês são do céu. Sim ou não? Deus diz isso. Então, se nós perdermos, nós teremos sido expulsos, igual os anjos maus. Isso é terrível. Essa é uma visão muito séria. Então, eu queria que você analisasse isso aqui comigo. Por favor. Como é que permitimos que o inimigo venha nos dominar? Dando vantagem a ele. Eu quero que você leia esse texto aqui, que eu sei que você conhece. Eu coloquei o texto, mas eu quero muito que você entenda. Gênesis 2:17. O que aconteceu lá? Na controvérsia com a serpente, Eva acrescentou um detalhe que Deus não tinha dito. Você sabia disso ou não? Olha lá. Nem nele tocareis, para que não morrais. Gênesis 3:3. Aqui pode ser percebida a sutileza da serpente. Esta declaração de Eva deu a Satanás o quê? Uma vantagem. Existem coisas que fazemos que pode dar a Satanás vantagem? Sim ou não? Sim. Existem coisas que fazemos que dá a Satanás vantagem. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia. Deixa na tela essa imagem. E eu vou pedir que você abra a sua Bíblia agora comigo. Você que está em casa também. Por favor, em nome de Jesus. Apocalipse 3. Já foi. Achou. Quando você achar Apocalipse 3. Apocalipse 3. Veja só. O texto que está ali sendo mostrado para nós é que Eva deu uma vantagem, abriu uma vantagem para Satanás. E eu estou perguntando para você, como é que permitimos o inimigo tomar conta da gente? Ninguém quer que o inimigo tome conta, porque Satanás vem só para quê mesmo? Não existe o local onde Satanás venha que ele não traga isso. Se na sua vida tem alguma coisa que é dele, ele vai acabar com você por causa disso. Ele vem para matar, roubar e destruir. Você precisa detectar o que está errado e jogar fora, rapidamente. Porque é como um pedaço podre numa fruta. Vai estragar todo o resto. Tá certo? Vamos ler Apocalipse 3:20. É um texto que você conhece muito. E eu vou te fazer algumas perguntas. Apocalipse 3:20 diz assim. É Jesus falando. Eis que estou aonde? E faço o quê? E bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Olhe para cá. Que porta é essa? Peraí. Eu quero que você me garanta que você entende que existe um local de entrada na sua vida. Sim ou não? E que isso está sob sua jurisdição, abrir ou fechar. Sim ou não? É essa a ideia que você encontra em Gênesis 3:20, sim ou não? Então vai agora para Gênesis, por favor, capítulo 4. E vamos ver se é a mesma informação que nós temos agora. Gênesis 4. Veja aí, eu queria que você aqui em casa fosse seguindo. Não só me ouça. Eu não queria que você simplesmente me ouvisse. Queria que você pegasse a Bíblia e fosse estudar. Vamos lá, Gênesis capítulo 4. Veja o verso 7. Lembra que Jesus falou lá em Apocalipse 3:20 que existe uma porta e essa porta ela está sob sua jurisdição. É você que abre ou fecha. Sim ou não? Então vai lá agora, olha, Gênesis 4, verso 7. É Jesus aqui falando com quem? Com Caim. Ele disse o quê? Se procederes bem, não serás aceito? E se não procederes bem, o pecado jaz à sua porta. E sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Olhe para cá um pouquinho. O que foi que o Senhor disse para Caim? Que o pecado estava onde? Vem cá, quem que é o pecado? Que estava esperando também aonde? E quem era que tinha que dominar isso? Leia aí no texto. Olha lá, veja o verso 7. Se procederes bem, não serás aceito. E se não procederes, o pecado... peraí, o pecado só podia vir à porta se ele não procedesse bem. Sim ou não? Olha o que você acabou de ler.
Quando é que o pecado vem? Quando a gente não procede bem. E se não procederes bem, o pecado jaz à porta. E sobre ti será o seu desejo. Mas sobre ele, o que diz aí? Deves dominar. Quem é que deve dominar isso? Mas nós somos treinados para fazer isso? Quero dizer uma coisa, que infelizmente nós estamos criando nossos filhos para não conseguir fazer isso. Nós damos aos nossos filhos mais help, mais socorro do que eles precisam. Nós fazemos por eles o que eles deveriam estar fazendo. Nós não exigimos deles, em continuidade como o mundo tem ficado miserável, a mesmo tipo de atenção que o mundo precisa. Me diga aqui uma coisa. Para um tempo qual nunca houve, nós teremos um tempo qual nunca houve? Sim ou não? Então nós teremos que ter gente qual nunca houve. Sim ou não? Você está preparado para isso? Deus te trouxe para essa época, você tem que estar preparado. Só que nós não preparamos os nossos filhos para isso. Só que pior que isso, eu começo falando dos filhos para chegar a uma certa realidade. Olha para cá. Irmãos, não é só nós que não preparamos os nossos filhos. Nós não fomos preparados para isso. Por que eu sei disso? Nós somos pessoas cheias de dodóis. Quando alguém olha torto para a gente, o que a gente faz? Nunca mais volto aí. Já notaram isso ou não? Nós temos uma dificuldade terrível de desculpar, perdoar nem se fala. Alguém? Nós somos pessoas muito difíceis. Por quê? Porque fomos ensinados ou fomos tratados e criados sendo que alguém estava fazendo a nossa vontade. E a gente acha que a vida é assim. Nossa vontade foi desenvolvida. Vocês não sabem que benefício é que alguém passe por problemas. Só que quando o problema vem, a gente começa a orar pedindo para o problema ir embora. Sendo que o problema é o obreiro na mão de Deus. O problema é exatamente o que a gente precisa para melhorar o nosso caráter. Não o que a gente vai atrás. O que nos vem de surpresa. E hoje nós vamos falar sobre isso. Pronto. Tem porta, sim ou não? Tem? Então, por favor, leia mais este. Salmo 141. Corre lá. Salmo 141. Bem rápido, bem rápido. Você vai gostar muito desse texto. Eu sei que esses outros dois você conhecia. Mas o do Salmo 141 você conhece? Salmo 141. Observe uma outra porta que foi dita. Essa porta anterior que você acabou de ler, a porta, eis que estou à porta e bato. Que porta? De que lugar é essa? E outra, Deus falou para Caim, na porta, a porta, o pecado vai ficar na porta. A porta de onde? Sei que nós ouvimos falar a vida toda que era a porta do coração, não é? Sim ou não? Deixa eu comentar uma coisa com você. Você sabia que tem outras portas? Como é que é? O irmão está aqui falando porta da mente, porta dos olhos, o que mais? Da boca. Vocês sabiam que nós temos várias vias, avenidas da alma, que entram os olhos, a boca, os ouvidos, naquilo que você vê, aquilo que você toca, os teus sentidos. Os sentidos são as avenidas da alma. É por ali que entra. E é por ali que você solta veneno. Salmo 141, verso 3. Olha o que o Senhor Deus colocou aqui. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca. Guarda o quê? Peraí. Não é só... Olha aqui. O que entra é também o que sai. Coisas que nós falamos, dizemos, que pode ser um terrível de um problema. Sim ou não? Então não são só coisas, olha aqui que coisa interessante. A palavra de Deus não nos diz que tem coisa que entra, também diz que existem coisas ruins que saem de nós. E você tem que parar para pensar sobre isso. É muito importante você entender essa parte da vida. Observe mais esse outro detalhe aqui. Eu trouxe aqui uma lista de situações que nós fazemos que você precisa ver. Eu vou trazer 3 vezes isso entre hoje, quarta-feira, e quinta-feira. Sexta-feira eu não vou falar mais disso, porque eu vou aumentar. Lembra que a gente está indo do micro para o macro? Estude isso daqui comigo. Olhe bem, presta atenção. Atitudes de uma pessoa para abrir portas. Portas na vida. Qual é? Olhe bem.
Desonestidade. Desonestidade abre porta. Você sabia disso? Para demônios da desonestidade. Você lembra que os demônios eles estão constituídos em ordens, em pelotões, sim ou não? Com especialidades, são especialistas em prostituição, especialistas em mentira, especialista em ensinar o pessoal a roubar. Eles têm demônios especializados em diferentes tipos de pecados. Quando você é desonesto, você está atraindo que tipo de situação? Você é desonesto nos negócios, na escola, na palavra, fala um negócio e não cumpre. E, aliás, irmãos, quando somos desonestos e falamos, olhe bem, cuidado, jovem, cuidado, moça. Quando você promete uma coisa e não faz, daqui uns dias você vai casar. Sua palavra tem que valer. A maior parte de nós não faz cumprir a palavra. Ensinamos nossos filhos a não cumprir a palavra porque nós mesmos não cumprimos. Desonestos nas coisas. Queremos tirar vantagem das pessoas. Estamos dando abertura para demônios entrarem. Quando esses demônios entram, qual é a área da nossa vida que eles estragam? Estragam a área financeira, estragam a área acadêmica, estragam a área social. Você sabia disso? Uma pessoa que diz assim, por que eu não vou bem nos meus estudos? Vai dar uma olhada se você não deixou para trás uma porta aberta para demônios entrarem, colando, mentindo, trazendo situações terríveis para a sua área. Satanás nos emburrece por certos tipos de atitude nossa. Você sabia? Ele, inclusive, abre seu ouvido aqui agora. Ele é capaz de dizer o seguinte, olha aqui, ó. Essa parte eu queria que você entendesse e fosse muito atento ao que eu vou dizer agora. Irmãos, Deus é justo até com o diabo. Nós abrimos uma porta, digamos que a gente recebeu lá um dinheiro que não devia, ou a gente pagou errado alguém, ou a gente pegou empregado e não tratou ele do jeito certo. Tem várias formas de ser desonesto, sim ou não? Ou então fica pichinchando, tirando o suor dos outros para poder ganhar alguma vantagem. Essa coisa feia que alguns de nós fazemos. Aí o que acontece? Olha o que acontece. Satanás, então, você usou um artifício meu. Então agora eu sou dono dessa área da sua vida. E aí começa a dar errado a nossa vida financeira. Sabe o que acontece? A gente começa a orar. Senhor, me tira esse problema. Não está vendo que eu trabalho e não funciona. Nós temos problemas, num passado talvez até próximo, que está na jurisdição do diabo. Aí a gente ora. Aí Deus tenta vir ajudar. Sabe o que Satanás diz para Deus e para os anjos? Aqui você não toca, essa parte é minha. Ele e ela têm o que é meu nessa área da vida deles. E você sabia quem é que tem... Jurisprudência, isso mesmo. Aí você olha e fala bem assim, presta atenção. Quando Deus ouve o diabo dizer isso, que Satanás nos reclama diante de Deus. Você sabia disso ou não? Nos reclama. E aí o que é que Deus tem que fazer? Realmente eu não posso abençoar essa pessoa. Ela é que quer fazer esse tipo de pecado. Quando você defrauda alguém, é desonesto com alguém, é você que vai receber a paga disso na sua vida pessoal. Eu vou dizer uma frase que não é minha. O Senhor Deus disse isso para Ellen White, disse que é 1000 vezes pior para quem faz do que para quem recebe a afronta de um pecado. Como assim? Eu posso até pensar, peraí que eu vou roubar fulano. Eu vou fazer um pecado contra fulano. Você pensa assim, eu estou fazendo mal para ele. Pior 1000 vezes para você, porque os demônios agora têm total liberdade para acabar com a sua vida. Na tua área financeira, pelo menos, está acabando contigo. Você entendeu o que é isso? Quando uma pessoa tem mentiras, o que a mentira faz? Os demônios da mentira têm liberdade de entrar. Abre portas para enganarem você. Você mentiu? Lembra de Jacó? Está lembrado disso? O que aconteceu com Jacó dali para frente? Você se lembra dessa situação? Como ele se arrependeu? Vai lá no Patriarcas e Profetas, leia. Leia isso. Isso aqui é uma conversa que a senhora White nos ensina. Ela mesma fala. Ela disse, ela comenta, que quem faz está dando legalidade, abertura para que aconteça com você também. Então, cuidado na hora que você mente. Você vai estar dando liberdade para isso. Olha, falar mal dos outros. Quando você fala mal dos outros, você libera demônios para caluniarem você também. Sinto muito. Essa é uma verdade. Não tem como tirar.
É assim. A gente nem sabe que o que a gente está fazendo, a gente está abrindo, dando legalidade ao diabo de destruir a gente. Avante. Adultério. Gente, essa é uma das partes que amanhã eu vou ter que trabalhar muito. O que é adultério? É flerte. Uma pessoa flertando ali nas escondidas. Sabe, aquela coisa assim meio pastosa, né? De uma pessoa que pega e fala assim, tá gostando, olhou e se interessou por um certo biotipo e vai lá e pergunta para o amigo da fulana, ou amigo do fulano. Vem cá, quem é aquela pessoa? Onde ela trabalha? Quem é? Não sei o quê. Está alimentando dentro do próprio coração o adultério. É um flerte. Para depois ir lá e conversar, ou passar por perto, jogar uma gracinha, falar uma coisinha meio disfarçada. O Deus eterno sabe que aquilo é um flerte ou não? Sim ou não? Ele sabe. Sabe? Se nós seres humanos percebemos, o que dirá Deus? Irmãos, então, ó, o que o adultério faz? O flerte, a paquera, a exposição física, pessoas que querem expor o corpo, com qual finalidade? De chamar a atenção de outra pessoa. Tudo isso é adultério diante de Deus. Quando nós fazemos isso, nós estamos fazendo o quê? Irmãos, eu não vou falar muito sobre isso, porque amanhã eu tenho que falar sobre isso aqui. Na parte que eu vou ter que falar sobre aborto e sexualidade. Tá? Amanhã é o dia de explicar sobre isso. Mas olha isso aqui, ó. Quando uma pessoa casada, quando uma pessoa toma esse tipo de posição, quando faz esse tipo de coisa, ele abre a porta do cônjuge. Irmãos, abre o ouvido aqui. Não é só a porta dela que está sendo aberta. Se você é casado e você faz ou comete adultério, ou você fica em flerte, uma conversinha aqui a colar com quem quer que seja, a sua porta já está aberta, se você está fazendo isso. Mas você, ao fazer isso, está abrindo a porta para atrapalhar quem? Seu esposo, sua esposa, seus filhos. Adivinha por quê? Porque a palavra de Deus diz que você é uma carne só com aquela pessoa. Irmãos, é um negócio tão terrível. Toda vez que eu pego um caso desses para cuidar, a pessoa vem me contar, olha, eu estou adulterando, eu estou fazendo tal coisa. Na hora eu penso no marido, na esposa daquela pessoa. Fala, pronto, eu sei que o primeiro a ser atacado vai ser ele, porque você já foi. Nós estamos dando liberdade, nós estamos dando autoridade para o diabo. Vai lá, tenta minha esposa, meu esposo, meus filhos. Pode tentar. Você não tem ideia o que é pecar nessa área. Se você é comprometido, cuidado. Agora, se você não é comprometido, você é solteiro, você não sabe a responsabilidade que você tem. Irmãos, hoje em dia o pessoal, eu me lembro que eu fui embora para os Estados Unidos, as pessoas, elas, antes de eu ir embora para os Estados Unidos, que tem mais de 20 anos, que muito tempo faz que eu fui para lá, as pessoas me perguntavam assim, antes de ir, irmã Maísa, ficar é errado? Eu fiquei 10 anos fora. E eu voltei. Quando eu voltei 10 anos depois, ninguém se importava mais com ficar. Imagina, a conversa deles era abortar, pode ou não? Existem algumas coisas que não deveria ser nem pergunta entre nós. Nem se cogitaria no nosso meio. Mas hoje em dia as pessoas perguntam, posso ser homossexual ou não posso? Eu posso abortar ou não? Eu sou dono do meu corpo ou não sou? Se tornou relativo a algumas coisas. E para Deus não é assim. Irmãos, o negócio é tão sério. É tão sério que você não imagina. Então, quando você é solteiro, você tem uma responsabilidade tão grande que você não imagina. E amanhã nós vamos ter que falar sobre isso. Portanto, essa é uma área importantíssima. Quando você vê filmes produzidos pelo inimigo, olha aqui o que eu vou dizer para você. Você está permitindo que é uma doutrinação satânica, sim ou não? Foi produzido por ele. Aliás, eu vou perguntar uma coisa para você. Presta atenção aqui. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Com todo respeito. Pós-milênio, o Senhor Deus vai descer com a Cidade Santa, não vai? Sim ou não? Quando ele estiver vindo com a Cidade Santa, os ímpios de todas as eras vão ressuscitar. Não é um pouquinho antes, não é isso? Sim ou não? Como que eles vão ressuscitar? Do mesmo jeito que morreram. Perfeito. Com a mesma inclinação, com a mesma cabeça. Se teve alguém que morreu correndo da polícia, vai acordar como? Procurando a polícia. Sim ou não? Morreu. Peraí. Olha que eu vou fazer a pergunta. Morreu sem uma perna. Como é que vai ressuscitar? Sem a perna. Morreu doente lá com câncer, com o que ele vai ressuscitar? Com câncer.
Ou você acha que o Senhor Deus vai refazer eles assim, igualzinho fez lá na ressurreição da volta de Jesus? Nunca. Como é que eles vão ressuscitar, irmãos? Vão parecer zumbis. O que é o filme de zumbis? Eu quero que você raciocine comigo. Aquele monte de gente se levantando do dentro da terra, caminhando pela terra assim, sem muita cabeça, andando para lá e para cá. O que é aquilo? É uma visão que Satanás quer colocar na nossa cabeça daquilo que ele mais teme. Você sabia disso ou não? Quem que faz aqueles filmes? Parece com que época da história da Terra? Você tem que começar a pensar sobre o que você assiste. Como é que pode um ser humano que está se preparando para viver com anjos puros e santos no céu ter a coragem de ver um filme onde um ser humano pega um trabuco, um negócio desse tamanhão, estoura todo o outro, sai um monte de sangue, estoura tudo, espatifa o ser humano vira um nada. Vocês já pararam para pensar? Essa é a nossa missão. Você sabe o que isso causa na sua cabeça? Ou então uma pessoa que tem a coragem de se sentar e ver um filme pornográfico, alguma coisa que tem essas cenas. Porque, irmãos, se você tivesse a visão do que é isso, o impacto psicológico disso, nunca mais isso sai da sua cabeça. Amanhã eu vou ter que explicar por que Deus diz não. Atrás do não de Deus tem uma bênção. E quando ele fala não, tem uma carga terrível pela qual não só Satanás pode pegar você, mas você se tornar um escravo. Meu bem, acha aquele texto para mim que pela eternidade nós guardamos. Depois disso aqui eu vou precisar mostrar. Bom, olha o que mais. Espiritismo. Quem se envolve em espiritismo, irmãos, deixa eu falar uma coisa. Eu estou falando com adventista. Você fala, mas irmã, quem de nós vai se envolver com o espiritismo? Se envolve. Irmãos, tem muitos de nós que vamos ler livros espíritas, vamos atrás dessa informação na internet, nos envolvemos com situações. E qual é o resultado? Abrimos porta para quê? Perturbação. Olha isso aqui. Leitura de mão, búzios, cartas, etc. Gente, sabe até carta. Não sei se vocês sabem, mas o Senhor Deus comenta que num jogo de cartas de baralho, tem um demônio em cada um dos jogos de baralho. Vocês sabiam disso ou não? Pois saibam. Não podemos jogar baralho. Não podemos. O jogo de cartas, qualquer jogo por aposta, todos eles têm um demônio do lado. Gente, isso não é brinquedo, isso não é coisa assim, porque é do lado do inimigo. Agora, olha aqui, ó. Leitura de mão, búzios, cartas, signo, essas loucuras todas que o pessoal tem, ó. Entrega o futuro nas mãos dos anjos maus. O que mais? Isso aqui, gente, não é uma... Não sei se vocês viram que tudo que eu faço tem um histórico de onde eu estou tirando. Eu trago o texto. Sim ou não? Vocês vão ver. Por isso que eu disse que eu vou passar 3 dias mostrando isso aqui. Para que vocês saibam de onde foi que veio. Avante. Leituras impróprias. Lá vai uma pessoa ler e sabe que o negócio é meio torto, mas vai ler. Meio de demônios falarem com as pessoas. Se Satanás puder, nossa, ele fala, como eu queria falar com fulano. Mas já que eu não posso, eu vou escrever um negócio e ele vai ler. Masturbação e pornografia. Gente, eis aqui um pecado que a senhora White disse, que Jesus disse a ela, que a pessoa não vai manchar o céu com sua presença quem pratica masturbação, irmãos. A masturbação, ela quase sempre é envolvida com pornografia. Amanhã nós vamos ter que falar muito sobre isso, que amanhã é o dia. Irmãos, que coisa séria. Nós estamos diante de uma verdadeira epidemia mundial dessa desgraça, né? E o que é que acaba trazendo para a vida da pessoa? Parafilias de todo tipo. Voyeurismo seguido de pedofilia. Nenhuma pessoa, olhe bem, que é pedófilo ou voyeur, ou tem algum tipo dessas inclinações satânicas, começaram sem masturbação e pornografia. Esta é a porta de entrada. A pessoa que tem desejo de ficar olhando por buraco da porta, ou tentando o desejo de ficar observando demais, observa o bumbum dos outros, fica olhando atrás, esse tipo de situação, infelizmente. A pessoa que tem prazer olhando, vendo, o negócio é ruim, viu, irmão? Não é simples, não. Avante. Enfraquecer o corpo. Olha lá, alimentação imprópria enfraquece a mente. Aqui ele encontra uma entrada muito grande. Você deve procurar saber a respeito disso. Há alguma dessas coisas nas quais, infelizmente, o inimigo tem feito você cair. Existe saída.
Em nome de Jesus existe saída. E se não for curado, vai passar para outro estágio. Ouça o que eu vou te falar agora. Olha como a coisa funciona. Nenhuma pessoa enlouquece à toa. Olha qual é quais são os degraus. Abre o ouvido. Presta atenção. Uma criação errada migra. O que é migrar? Uma criação errada migra para um transtorno de comportamento. O que é um transtorno de comportamento? Transtorno de comportamento é quando um filho, uma mãe... eu vou dar só um exemplo. Uma mãe e um pai falam com o filho, ele fala assim, o que você está falando? Cala a boca, não quero que você fale. Isso é um transtorno de comportamento. Um transtorno de comportamento é quando os pais dão uma informação e o filho pega e fala, não faço e acabou, não vou fazer. Cala a boca, dá licença, eu vou fazer o que eu quero, que eu me mando em mim. E continua dentro da própria casa. Isso é transtorno de comportamento. O que é transtorno de comportamento? Uma pessoa que não segue as regras de onde vive. De onde depende. Transtorno de comportamento. Isso não é transtorno emocional. E nem transtorno mental. O que é transtorno de comportamento? É o que resulta de uma criação errada. Agora, quando não é curado o transtorno de comportamento, porque tem que ser curado, migra para um transtorno emocional. Não, eu ainda vou falar sobre o TDAH, vou falar na sexta-feira. Eu vou comentar sobre essas doenças que hoje nós estamos dando um nome para elas, né? E como é que a gente pode trabalhar isso daí. Mas vejam bem, lembra que eu disse no primeiro dia que nós, adventistas, não podemos ficar dependentes de medicação? Nós não poderemos comprar bem rápido, sim ou não? Daqui uns dias. Como que você vai ficar dependente de medicação? Você tem que encontrar outra saída. Não é você que tem que encontrar, já tem outra saída. Deus já pensou nisso, porque ele já sabia. Então, nós vamos ter que discutir isso na sexta-feira. Por que eu deixei para sexta-feira? Pode ser um dia que venha mais gente. Entenderam o que eu disse? Agora veja. Então veja, uma criação errada migra para um transtorno de comportamento. Transtorno de comportamento não resolvido migra para um transtorno emocional. Aí, gente, começa problema sério mesmo. Transtorno emocional não resolvido, gente. Ali já vem transtorno de personalidade. É outro nível ainda. É difícil lidar com uma pessoa já com transtorno de personalidade. É terrível lidar com uma pessoa que já está ali com alguns defeitos sociais. Ela não consegue se viver bem com as pessoas. Transtorno de personalidade que não foi curado, não foi resolvido, migra ou agora vem mental. Não é mais emocional, não. É mental. E de mental, o seu próximo passo é loucura. Possessão. Queridos, o negócio não é simples, não. Você tem que saber dizer. Por que às vezes você fala assim, mas eu não me dou bem com ninguém. Tenho uma vida terrível. E uma criança que você fala, ela fala assim, não, mas eu não acredito nisso e acabou. Não quero saber. E tal, aquela pessoa que é meio descarada, assim, que alguns mudam com o olhar, outros nem com uma punhalada. Já notou isso? Pessoas que ficam tão duras assim na vida. Às vezes ela nem sabe, ela está com um comprometimento emocional gravíssimo. Olha isso aqui agora. Por favor, observe esta outra que eu vou mostrar agora. Filho, a próxima que eu não sei qual é. Vamos lá, passa avante aí para mim. Pode passar. Após isso, a atitude de uma pessoa para abrir portas. Depois disso, nós estamos estudando a ação destes seres, não é? Na nossa vida, os anjos de Deus. Agora observe isso daqui que você vai ver agora. Quem são os anjos? Eu vou falar bem rápido. Tá certo? Eu queria que você pegasse e clicasse aí se você precisasse, porque esses textos vão ficar só no vídeo, né? Então eu não tenho como passar esses textos para você, mas isso aqui é uma explicação muito bem feita de quem são eles e com provas bíblicas para você, tá bom? Então vamos lá. Quem são os anjos? A origem deles. Foram criados por Deus. Está lá o texto de onde foram criados. Avante. O fato de serem criaturas está implícito em 1 Timóteo 6,16. Avante. O tempo da criação dos anjos é deixado indefinido na Bíblia. Apenas sabemos que quando foram lançados os fundamentos da terra, os anjos já existiam. Tá certo? Está lá o texto onde diz isso. Agora, lá em Jó 3, fala que as estrelas da alva, que eram anjos, né, elas juntas cantavam, lembra? Isaías também comenta. A natureza dos anjos, como é que eles são? Olha agora. São seres criados.
e não são seres humanos glorificados. Entendido ou não? Não existe essa ideia de que anjos são criancinhas que morreram e viram anjinho no céu, que não sei quem que morreu aqui foi virar anjo no céu. Isso não é verdade. Biblicamente não podemos encontrar nenhum anjo no céu que tenha sido ser humano. Tá certo? Tá vendo? Avante. Olha lá. Mateus 22:30 diz que nós seremos como os anjos, mas não seremos anjos. Lembra que você é uma criação distinta e especial? Quantos se lembram que nós estudamos isso? Criação distinta. Você não vai ser anjo. Você é uma criação totalmente diferente de todos os outros seres. Aleluia! Você precisa entender que coisa interessante, né? Mas avante aqui, ó. Então nós seremos como os anjos e não anjos. Gênesis 3, 22, 24 diz que os anjos já existiam antes da morte de algum homem. Então é sinal de que eles não são homens que foram embora para o céu. Eles já existiam antes dos homens terem morrido. Avante, veja mais esse detalhe. São seres espirituais, tá bom? Olha lá. As características dos anjos. Vamos estudar. Possuem grande poder. Lembra de uma pedra de 2 metros de diâmetro por 30 centímetros de espessura, que pesaria cerca de 4 toneladas, que eles viraram assim, segurando assim no dedo, lembra? Eles são seres muito capazes, né? Muito fortes. Não pensa que eles são fraquinhos, molinhos ou delicadinhos, não. Eles são fortes, poderosos. Avante, ó. São mais sábios do que o homem. Entretanto, não são oniscientes. Hoje, vários de vocês me escreveram, né? Eu estou assim impressionada de ver a quantidade de gente me escrevendo sobre esses assuntos. E perguntaram, irmã, eles podem ler meu pensamento? Não, ele não pode ler o seu pensamento, só se Deus permitir. Ele não é onisciente. Ele não consegue ler o que você pensa. Ele só leria ou conseguiria ler o que você pensa se Deus permitisse. Porque um anjo, por natureza, não é onisciente. Entendeu? Tá certo? Tá claro para vocês? Avante aqui, ó. Mais. Locomovem-se rapidamente. Ezequiel 1, 14, 10, 20 diz que os anjos são comparados à luz na locomoção. A velocidade da luz é de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo, equivalente a 7 voltas ao redor da Terra no abrir e fechar de olhos. E eu ainda vou dizer para vocês, anjo pode ser mais rápido ainda que isso. Porque a velocidade da luz é o que a gente conhece. Tá bom? É a velocidade maior que a gente conhece. Só que a velocidade do pensamento ainda é mais rápido, né? Avante, ó. Estão a serviço de Deus, prontos a nos ajudar. A oração de Daniel não deve ter durado muito tempo. Enquanto o profeta orava, o anjo Gabriel veio rapidamente em seu auxílio. O que mais? Agora observe mais um detalhe. Olha lá. Número e ordens de anjos. Qual o número deles? Apocalipse diz que eles são milhões de milhões. Não tem jeito de você pensar. Aqui nós somos 8 bi, né? Vocês acham que tem mais anjo do que gente? Sim ou não? Muito mais. Vocês não têm ideia, são milhões de milhões, é uma quantidade muito grande. E olha agora, ordens. Quais são as ordens dele? Querubins. Mais do que qualquer outra criatura, são destinados para revelar o poder e a majestade e a glória de Deus. São especialmente os guardiões do trono de Deus e embaixadores extraordinários. Servem na obra da reconciliação. Gente, que coisa linda. Vocês lembram que os anjos do mal têm ordens, mas os anjos de Deus também têm ordens. Os querubins são especialistas em reconciliação. Não é maravilhoso? Sim ou não? Não é bonito? Avante, olha lá. Quem são os serafins? Parecem estar preocupados com a adoração e santidade. Eles conduzem o céu na adoração a Deus. Não é lindo? Eita, gente, que coisa bonita. Isso tudo é bíblico. Seria bom você guardar essas informações. Quem são os arcanjos? Essa expressão ocorre 2 vezes na Escritura. Aí que estão os lugares. Miguel é o único a ser chamado de arcanjo e refere-se a Cristo. Está entendendo? Avante agora. Daniel 12, aí estão os textos, né? Sendo Cristo é Deus em sua plenitude, não é um ser criado. O termo é um nome ou título usado no sentido de um guerreiro valente contra os inimigos de Israel e poderes do mal. Cristo é o grande comandante das hostes celestiais. Agora, Gabriel. Quem é Gabriel? Embora não chamado de arcanjo, é considerado como anjo principal ou mensageiro principal. Lembra que ele é o anjo que estava do lado de Jesus todo o tempo? Lembra disso? Jesus tinha 2 anjos. Diferente de nós que temos um, Jesus tinha 2. Um deles era este anjo Gabriel. Sua tarefa principal parece ser o de mediar, interpretar as revelações divinas. Lindo isso, porque toda vez que era para interpretar algo, quem que era chamado? Gabriel. Quem que era para missões especiais? Gabriel, pois não, Senhor.
Desça e fale para mim, leve um presente para a terra. Avisa José que eu tenho um presente para entregar. Ele falou, pois não, Senhor, qual é o presente? Foi entregue a ele um embrião. Quem que era o embrião? Corpo me preparastes, disse Jesus. Imagine isso. Por um tempo Jesus deixa de existir, não aparece em ninguém e aparece como um embrião na barriga de uma mulher humana. Que coisa tremenda. Nunca vou entender isso, viu? Nem tente entender, porque diz que nem os anjos entendem. Tá? Avante. Olha mais esse pedaço aqui. Pode passar, meu filho? Pode passar. Atividade dos anjos. E vamos terminar com isso aqui, ó, da parte dos anjos bons. Vamos entender depois os outros. Os anjos ajudam na direção dos negócios das nações. Vocês sabiam? Diz que eles vão e se envolvem nas nações. Mas eles protegem e acompanham sempre o povo de Deus. Amém. Um anjo da guarda é designado a todo seguidor de Cristo. Esses vigias celestiais escudam os justos do poder maligno. Eles registram todas as ações humanas. Vocês sabiam disso ou não? Vocês sabiam que agora, neste exato momento, os anjos do céu estão aqui registrando o que você está, como você está agindo frente ao que você está ouvindo? É um registro. Eu acho muito legal isso. Quer que eu diga uma coisa para você? Às vezes a gente lê biografias. Demoram anos para serem escritas e a maior parte delas tudo tem que ter um ajustezinho para não contar umas partes feias, né? Ou uma embonecada, né? Uma maquiada em alguma coisa para não contar. Mas você sabia que estão escrevendo a sua biografia total, inteira, sem nenhum pedacinho faltando, até as partes que você não sabe. Aleluia, né? Não é legal? E está sendo escrito por quem? Teu anjo. É lindo, gente, perceber. Eu li um negócio sobre como eles escrevem. Eu tomei um susto tão grande, eu fiquei tão maravilhada. Irmãos, tem dias que para eu estudar isso, eu fico, ai, meu pai, não consigo nem dormir. De tanta vontade de ler e estudar essas coisas. Saber esses detalhes, né, da minha família celestial, né? Olha mais esse detalhe aqui. Assim como os traços... Gente, eu quero que todo mundo preste atenção. Filhos, jovens, todo mundo tem que ler isso aqui, ó. Por favor, essa parte é importante. Assim como os traços da fisionomia são reproduzidos com precisão infalível sobre a polida chapa fotográfica, assim o caráter é fielmente delineado nos livros do céu. Não tem um pedacinho seu, exatamente como se fosse tirar uma fotografia, tira uma fotografia da tua atitude, do caráter, diante de Deus. Não tem enrolação diante deles. Olha isso, avante. Olha lá, são testemunhas no juízo do tribunal celestial. Quando é chamado o nosso nome, eles são testemunhas. Sim, eu vi a Maísa fazendo tal coisa. Sim, eu estive junto. Eu vi a atitude como foi. Entenderam? Eles são testemunhas. Os anjos acompanharão a Jesus em sua volta e reunirão os seus escolhidos. Amém, amém, amém. Agora olha aqui. Gente, o que essa imagem te diz? Olha essa imagem aí. Como é? O que você entende disso? Olha que bonito essa imagem. O que essa imagem te fala? Como você sente uma pessoa estudando, orando, e quem que está uma quantidade ao redor? Gente, essa é linguagem bíblica. É linguagem bíblica. Ó, anjos estão ao redor, tu os cercastes por todos os lados. Foi o diabo que disse isso para Deus. Também com relação a Jó, lembra? Também tu os cercastes de todos os lados. Não é isso mesmo que diz? Por que cercar? Gente, vocês não têm ideia do tamanho do muro que é feito ao teu redor pelos anjos do céu. Não sei se você sabe que quando Jesus estava ali descendo do Monte das Oliveiras, lembra disso? Na hora que Jesus estava descendo do Getsemane, desculpa. E vinha vindo a turba ali com Judas. Diz que na hora que o guarda perguntou assim, estamos buscando a Jesus. Aí Jesus, a quem buscais? Ele disse, a Jesus Nazareno. Você sabe que um anjo se colocou aqui entre Jesus e eles? Sabia que um anjo fez bem assim, ó. Que coisa mais bonita, imagine isso. Diz que um anjo fez bem assim, Jesus falou, sou eu. E na hora que Jesus falou, sou eu, Judas caiu e todos que estavam ali caíram no chão, menos Jesus e os discípulos. Todo mundo caiu no chão na hora que ele disse, sou eu. E Judas caiu junto. Diz que todos os demônios, na hora que ele disse, sou eu, diz que todos saíram voando, saíram correndo de lá. A própria palavra de Jesus faz os demônios saírem correndo.
olha isso. Diz que um anjo se colocou entre Jesus e a turba. Mas Jesus disse, se eu quisesse, eu chamaria. Por um pensamento meu, vocês seriam todos fulminados e esse mundo inteiro. Não foi? Que tremendo isso. Ó, ao redor, acampa-se ao redor. Lembra, isso não são termos bíblicos? Sim ou não? Vocês não já leram isso na Bíblia? Agora veja, os anjos de Deus estão ao nosso redor. Ó, deveríamos saber estas coisas, temer e tremer e assim pensar muito mais do que havemos feito no poder dos anjos de Deus que nos vigiam e nos guardam. Obrigada, Senhor, por esses anjos que estão aqui. Eu não sei se você sabe, mas eu agradeço a Deus pelos anjos. Eu, às vezes, converso com o meu anjo. Ele nunca pôde me responder, né? Porque... nunca mesmo. Mas ele está aqui. Eu sei que agora deve estar olhando para mim e rindo. Porque é algo interessante. O maior desejo dele é poder um dia ser visto. Agora, observe isso daqui. Eu quero que você olhe. Vamos entender os anjos maus? Irmãos, que diferença de imagem, né? Quem são eles? Presta atenção aqui. Quem são os anjos maus? A origem e natureza dos anjos maus é um grupo de anjos que foi criado por Deus, sendo eles originalmente perfeitos, como os anjos do céu, mas que não guardaram seu estado original. Olha para cá. Você foi criado originalmente para quê? Para repovoar o céu. Tem uma missão aqui na terra. Sim ou não? Agora olha para mim. Estes também, mas não guardaram o seu estado original. Nós muitas vezes estamos fazendo isso. E é disso que o Senhor quer nos livrar. Eles rebelaram-se contra a vontade de Deus e, consequentemente, foram expulsos do céu. A obra dos anjos maus transformam-se e disfarçam com o intuito de nos enganar. Irmãos, esse negócio de disfarçar, como é bom viver sem precisar disfarçar nada. Eu não sei se você sabe que disfarçar alguma coisa... Sabe essa pessoa que está sempre escondendo alguma coisa, tendo que disfarçar, esconder dos outros, coisa. Isso traz doença mental terrível. É tão bom ser bom. É tão bom viver normal. Como é bom viver sem precisar fazer isso? Sim ou não? Eles se disfarçam com o intuito de enganar. Lutam contra nós. Eles nos enganam. Eles ensinam erros. Avante. Pode passar o próximo. Lê isso aqui, ó. Como é a vida entre os anjos do mal? Gente, eu tomei um susto muito grande quando eu li isso aqui. Vamos ver como é que é a vida dos anjos maus? Tudo parecia modificado. Semblantes que haviam refletido a imagem de seu Criador, agora demonstravam melancolia e desespero. Você se lembra que no primeiro dia eu te pedi, tenta fazer uma cara de assustado. Agora faz uma cara de triste. Agora faz uma cara de snob. Esta aparência, né, do fenótipo, do rosto, mostra o que você está sentindo, sim ou não? Imagine alguém, olha aqui, ó. Olha aqui, presta atenção. Alguém melancólico e desesperado. Assim é a aparência do rosto dos anjos maus. Avante, ó. Contendas, discórdias e amargas recriminações revelam-se entre eles. Então eles brigam todo o tempo. Se recrimina o tempo inteiro, joga a culpa um em cima do outro. Imagina que inferno é lá, ó. A verdade sobre os anjos, capítulo 5. Agora, porém, em lugar de doces acordes musicais, palavras de discórdia e ira caíam aos ouvidos do grande líder. Satanás, de onde veio essa briga toda entre os meus? É assim que eles vivem. Avante, observe isso aqui agora. Pode passar. Eu quero ler com você isso aqui com muito cuidado. Vamos lá. O diabo só faz o mal. Você acha que o diabo só faz o mal? A gente pensa que quando uma coisa é boa, só pode vir de Deus, né? Você quer ver um negócio? Presta atenção. Satanás iniciou a obra de rebelião entre os anjos que estavam sob seu comando, procurando difundir entre eles o quê? Espírito de quê? Vem cá, eu preciso te pedir uma coisa. Você tem que se analisar. Nessa semana, nós estamos estudando como fazer para estarmos preparados para enfrentar os últimos dias da história da Terra. Gente com sentimentos errados não vai conseguir viver bem nos últimos dias. Você tem espírito de descontentamento? Você fica mal em tudo que é canto que você vai? Você vive reclamando de tudo? Como você é? Você é uma pessoa que traz solução ou só reclamação? Pensa. Porque vai piorar, sim ou não? Mas vai piorar muito. Mas vai piorar muito mais do que você é capaz de imaginar.
Se você não está aguentando agora, como é que vai aguentar daqui uns dias? Espírito de descontentamento. Agora olha, agiu de modo tão ardiloso que muitos dos anjos se comprometeram com ele antes que seus propósitos fossem plenamente conhecidos. Olha isso aqui. Até os anjos ele conseguiu enganar, né? Que são muito mais inteligentes que nós. Agora veja. Uma mulher que possuía espírito de feitiçaria, existe um tal de espírito de feitiçaria, sim ou não? Existe. Olha bem. Estava morando em um esconderijo em Endor. Essa mulher entrar em concerto com Satanás para entregar-lhe o seu domínio e cumprir seus propósitos. E em troca, o príncipe do mal operava prodígios para ela e revelava-lhes coisas secretas. Só que, na verdade, ela era a laranja do diabo. Sabe por quê? Quem era que fazia os prodígios através dela? O que ela era dele? Um marionete? Ela tinha entregado sua vida e, infelizmente, ela não tinha nem nada, nem sua própria vida mais. Ela não tinha nada. Ele a usava. Não é isso mesmo? Para fazer as desgraças que tinha que fazer. Agora veja essa próxima informação. Por favor, observe isso. Pode passar, filho? Olha isso daqui. Pessoas que vivem dizendo, Deus falou comigo. Com elas, né? Sem ter mesmo falado. São os tais dos adivinhos, né? Veja isso aqui agora. Dia após dia, quando Paulo e Silas se dirigiam à reunião de oração em Filipe, uma mulher possuída de espírito de quê? De adivinhação. Olha lá. Os seguia gritando, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Peraí, ela estava falando uma coisa bonita, sim ou não? Elas estavam falando bem de Paulo e Silas. Elas seguiam eles. Essa mulher estava seguindo esses dois homens, dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo. Aí você fala, mas vem cá, ela era de que lado mesmo? Parece que era uma coisa boa, não era? Meu bem, me acha uma coisa para eu beber, por favor. Parece que era uma coisa boa, né? Agora, olha, presta atenção o que a gente encontra aqui. Ô, irmã, muito obrigada. Ah, não, muito obrigada. Obrigada mesmo. Obrigada, viu? Eu também não tinha visto aqui. Olha lá. O que essa mulher era? Ó, esta mulher era uma agente especial de Satanás. Mas um agente especial de Satanás pode falar essas coisas? Falar bem dos servos de Deus? Pode ou não? Quer ver como? Assim como os demônios haviam se sentido perturbados em presença de Cristo, o mau espírito que a possuía também se incomodou com a presença dos apóstolos. Satanás percebeu que seu reino estava sendo invadido e tratou de opor-se à obra dos ministros de Deus. As palavras de recomendação proferidas pela mulher eram, na verdade, uma injúria à causa. Por quê? Porque distraía a mente do povo de Deus das palavras, daquilo que deveria ser falado de verdade. Quando o pessoal ouvia ela gritando isso, tomava atenção para quem? Para o que ela ficava falando e parava de ouvir Paulo e Silas. Era o jeito que o diabo arrumou de estragar a pregação de Paulo e Silas. Pode passar, filho. Já passou, né? Avante. Olha aqui, ó. Somente Deus habita no homem. Olha isso aqui. Desde os séculos eternos, era o desígnio de Deus que todos os seres criados, desde os luminosos e santos serafins até o homem, fosse um templo para a morada do Criador. Era o desejo de Deus esse, que ele morasse dentro da gente. Ai, gente, como eu queria ter tempo, e eu não tenho, para explicar para vocês o que é o DNA humano, como somos iguais a Deus. O que é ser igual a Deus. O que é ser, deixa eu explicar melhor, semelhança de Deus. O que é isso? Você sabia que quando Jesus fez Adão, Jesus estava fazendo Adão no chão. Olhe bem. Estava ali, ó. E ele fez de dentro para fora. Ele fez desde a parte menor até a maior. Ele começou do micro para o macro. E os anjos vendo. E Jesus estava ali,
fazia tudo bem direitinho e preparou tudo que estava lá por dentro, todas as primeiras células, preparou aquela multidão de células epiteliais, células ósseas, células de tudo que era jeito. Ele foi criando aquela multidão de células, foi fazendo e foi dando aquela forma, e criou os ossos, e criou as veias, e criou tudo. Não pensa que ele criou um boneco de barro e que depois dentro do boneco de barro se formou. Ele criou de dentro para fora. Criou tudo, deixou tudo prontinho. Quando estava tudo pronto naquele boneco de barro, os anjos olhavam aquele boneco de barro e ele tinha o rosto de quem? Era a semelhança do Senhor. Ele era parecido com Jesus. Interessante isso, né? Muito bonito imaginar isso. Muito lindo, olha lá. Mas, gente, olha lá o que diz o texto bíblico. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita onde? Em vocês. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Deus habita na gente, sim ou não? Mas quem também habita em nós? Satanás também habita no homem. Ó, o Novo Testamento declara enfaticamente que os homens eram possuídos por demônios. As pessoas assim afetadas... Gente, olha isso aqui, ó. Leia essa parte. Não eram meramente portadoras de doenças provenientes de causas naturais. Vocês sabem por que eu me interessei por esse assunto? Pela quantidade de pessoas que eu tinha que tratar e que eu não conseguia dar alta para elas, se tratasse só com remédio. Por que dando remédio a pessoa não ficava boa? Era porque não era realmente um problema que deveria ser tratado só com remédio. Entendeu o que eu estou falando ou não? Que existem doenças que são a razão e a origem é espiritual. Sim ou não? Vocês concordam com isso ou não? Por favor, deixa esse quadro aí, eu preciso que vocês abram a Bíblia bem correndo comigo, nesses textos que eu vou dar agora. Por favor, eu preciso que vocês abrem Mateus 17, rapidinho. Mateus 17, 14, bem rápido. Quem puder pegar o mais rápido possível. Mateus 17, por favor, porque se você compreender isso nesse nível, algumas ideias vão desmistificar da sua cabeça e você vai entender alguma coisa interessante. Qual é o título que você tem em Mateus 17, 14? Qual é o título? E em outras Bíblias? Quem tem uma... E quem mais? Não, de 14, de 17, 14, no 14. De um lunático. De lunático diz de um menino, outro diz de um menino possesso. Tem mais alguém que tem outra tradução? Um jovem possesso, o que mais? Epilético. Quem que teve aí epilético? Por que na sua Bíblia está escrito um menino epilético? Ele acabou de olhar para mim e fez bem assim, ó. Tudo bem, então vamos ler aqui. A minha está escrito assim, a cura de um menino epilético. Olhe bem isso aqui. Quando chegaram à multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Meu filho epilético sofre muito e ele muitas vezes cai no fogo e na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas não puderam curá-lo. Respondeu-lhe Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. Eles pensavam que o menino era doente de quê? Epilepsia. E que o menino se jogava quando estava epilético na água e no fogo, não era isso? Mas olha aqui. Trazei-me aqui o menino, verso 18. Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino. E desde aquela hora o menino ficou são. Peraí. Então, o diabo tinha se aproveitado da doença do menino, ou do corpo do menino, ou seja, do que for, sim ou não? E as pessoas pensavam que aquilo era uma doença. Avante. Marcos 1. Corre para Marcos. Marcos capítulo 1. Corre lá. Marcos capítulo 1. Tem uma outra informação interessante. Por favor. Marcos capítulo 1. Por favor. O verso 21. Olha o que diz aqui. Entrando em Cafarnaum, verso 21. E logo no sábado, indo ele à sinagoga, começou a ensinar. Maravilhavam-se de sua doutrina, porque ele ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Estava na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual exclamou: Ah, que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Viesse destruir-nos?
bem sei que és o Santo de Deus. Repreendeu Jesus, dizendo, cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando-o, clamando em alta voz, saiu dele. E todos se admiravam. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você fala, não, esse aqui era um endemoniado. O que ele estava fazendo dentro da sinagoga? Podia entrar na sinagoga alguém endemoniado? Como que ele entrou lá? Este homem estava endemoniado. Só que quando ele entrou, ninguém percebia. Sim ou não? Ele pertencia àquele grupo. Não podia entrar qualquer pessoa na sinagoga. Algumas pessoas nem entravam lá. Não sei se vocês sabem que coxos, não podia entrar também pessoas que eram bastardos. Não podia entrar. Vocês sabiam ou não? Não era qualquer um. Não era uma coisa aberta que nem hoje a igreja entre qualquer um. Podia não. Podia entrar lá fora, no pátio. Mas dentro da sinagoga, ó, de jeito nenhum. Como é que ele entrou? E na hora que Jesus começa a falar, ele apresenta. Como? Uma pessoa comum como qualquer outra. Não foi isso? Marcos 5. Marcos capítulo 5. Por favor, observe isso daqui que o Senhor vai mostrar agora. Verso 1 em diante. Observe um detalhe. Marcos 5, verso 1. Chegando ao outro lado do mar, província dos Gerasenos, descendo ele do barco, saiu-lhe ao encontro dos sepulcros um homem possesso de espírito imundo. Esse aqui claramente era. O qual morava onde? Aí sim. Dentro da sinagoga é que a gente não espera isso. Mas no sepulcro, sim. Morava nos sepulcros. E nem ainda com cadeias alguém poderia prendê-lo. Pois tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias eram feitas por ele em pedaços e os grilhões em migalhas. E ninguém podia subjugá-lo. Agora veja a parte mais importante. Andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Era um endemoniado que fazia o quê? A automutilação. Sim ou não? Eu queria que vocês começassem a abrir os ouvidos e a cabeça para algumas situações. Vocês se lembram da lista que eu coloquei ali, que abre portas? O que a pessoa depois se torna escrava? De fazer o quê? Às vezes, nós nem sabemos que os coitadinhos dos nossos filhos, da nossa família, se tornam presas por causa de coisas que nós fazemos, que trazemos para o nosso lar. Que permitimos, que aceitamos. Avante. Por favor, pode observar aqui. Perdão, deixa eu continuar aqui. Pessoas assim afetadas não eram meramente portadoras de doenças provenientes de causas naturais. Cristo possuía perfeita compreensão dos fatos com os quais estava lidando. E assim reconheceu a direta presença de operação de espíritos maus. Espera aí. Jesus sabia distinguir quando era uma coisa e quando era outra. Sim ou não? Você também tem que saber. Você tem que saber o que eu estou sentindo. O que é isso? De onde está vindo? Por que eu tenho isso? Avante. Passa avante aí para você poder observar um detalhe aqui. Possessão coletiva. Você sabia que isso acontece? Irmãos, há uma quantidade tremenda de possessão coletiva hoje. Você vê isso nos grandes ajuntamentos, nos shows, a quantidade imensa de pessoas possessas, que você não tem ideia. O que elas fazem em conjunto, o que elas dizem em conjunto, as músicas que cantam em conjunto, o que elas... E o pior de tudo não é isso, é um dos nossos estarem lá. Quer ver? Possessão coletiva? Observe isso aqui, diante de Pilatos. Os homens estavam possuídos de um espírito satânico quando decidiram optar por Barrabás. Ladrão, assassino, de preferência ao Filho de Deus. O poder demoníaco triunfou sobre a humanidade. Legiões de anjos maus assumiram completo controle dos homens. Eu não sei se vocês sabem disso. Todo mundo que estava ao redor ali quando Pilatos gritou, não era nem mesmo seres humanos que estavam gritando. Quer ver quem era? Pode passar. Olha, na hora que estavam ali gritando, aquele monte de gente apontando para Jesus, quem que era? Olha isso daqui, na hora da cruz. Olhe bem. Entre aqueles que zombavam de Cristo, pendentes na cruz, encontrava-se personificado quem? E seus anjos. Era Satanás quem enchia as bocas com vis maldições. Ele inspirava gracejos. Ó, depois eu vou falar sobre gracejos, tá bom? Sobre esse negócio da gente ficar brincando, falando coisas terríveis uns dos outros, vocês não têm ideia. Avante, ó. Os principados e potestades das trevas reuniram-se em torno da cruz. O grande apóstata, ainda mantendo notável estatura, ele ainda tinha força. Olha bem,
conduzia a multidão maligna que se unira aos seres humanos em luta contra Deus. Quem que estava lá pessoalmente em forma humana? Quem que estava? Avante, olha lá, naquela multidão que estava. Olha que coisa tremenda. Eu não sei se vocês sabem, mas isso acontece ainda hoje, tá? Instrumentos satânicos tomavam posse dos homens. O corpo humano feito para a habitação de Deus tornou-se morada de demônios. Os sentidos, os nervos e os órgãos dos homens. Os sentidos, os nervos e os órgãos dos homens. Olha isso aqui. Eram manejados por influências sobrenaturais na condescendência com as mais vis concupiscências. O próprio cunho dos demônios se achava impresso na fisionomia dos homens. Por isso que eu comentei tanto sobre fisionomia com você. Irmãos, eu posso ser honesta com você, sim ou não? Eu não sei se vocês já perceberam que alguns tipos de pecado marcam o rosto das pessoas. Eu não sei se vocês já viram que todo drogado fica muito parecido. Já perceberam ou não? As lésbicas ficam bem parecidas? Ficam ou não? Os gays ficam bem parecidos uns com os outros? Sim ou não, gente? Por que vocês acham que hoje é tão bonito uma pessoa andar com a roupa toda rasgada? E é caríssimo uma calça toda rasgada, estourada, toda estraçalhada. Por que hoje é correto uma pessoa andar cheia de piercing, cheio de marcas no seu próprio corpo? Você sabia que tem texto na Bíblia dizendo para não marcar o próprio corpo? A Bíblia diz para não fazer isso? Sabia ou não? Por que Deus diz para não fazer? Porque nós não nos pertencemos. Estas coisas dão abertura ao inimigo. O semblante humano refletia a legião do mal e de que os, olha, das legiões do mal de que os próprios homens. Eles pareciam mais desumanos, mais demônios do que homens. Avante, observe isso aqui agora. Eu queria que você visse, eu sei que são coisas para a gente parar para pensar, organizar, e você tem que pensar sobre isso. Olha aqui, ó. Os mundos não caídos contemplavam esta cena com assombro, incapazes de compreender o nível de degradação ocasionado pelo pecado. Legiões de anjos maus controlavam sacerdotes e dirigentes. Irmãos, Anás, Caifás, aquele povo todo estava controlado pelos anjos do mal. Avante. Mediante os mesmos, perseguiam as sugestões de Satanás quando a persuadir e tentar o povo, através de falsidades e suborno, a rejeitar o Filho de Deus e escolher um ladrão e assassino em seu lugar. Que cena era essa para ser contemplada por Deus? Serufins e querubins, o Filho unigênito de Deus, a majestade do céu, o Rei da glória, sendo zombado, insultado, escarnecido, rejeitado e crucificado por aqueles a quem viera salvar, os quais se haviam entregado ao controle de Satanás, se tinham se entregado. Irmãos, para alguém ser controlado por Satanás, ele tem que se entregar. Avante, pode passar. Agora, observe isso daqui. Eu não sei se você sabe, mas o próprio Senhor Jesus, lembra disso aqui agora. Ele foi tirado pelos guardas lá do jardim do Getsemane, lembra disso? E levado na frente de quem? De Anás e de Caifás. Lembra disso? Durante a noite, não foi? E Anás e Caifás mandaram Jesus para quem? Para Pilatos. Pilatos foi acordado na madrugada e ficou muito upset. Lembra disso? Ele falou, mas como é que me acorda por causa de um galileu aí? O que eu tenho com isso? Foi lá e conversou com Jesus e cansado, chateado do jeito que estava, fez o quê? Mandou ele para Herodes. Está lembrado disso ou não? No caminho, quando Jesus estava indo para Herodes, Jesus foi orando por Pilatos. Vocês sabiam disso? E enquanto isso, a mulher dele teve um sonho. A mulher de Pilatos teve um sonho. Estava lá sonhando. E quem entrou no sonho da mulher de Pilatos? O próprio Jesus. Gente, não me peça para explicar porque eu não sei. E então Jesus vai na frente de Herodes.
E lá na frente de Herodes, ele conversa com Herodes e Herodes manda ele de volta para quem? Quando chega na frente de Pilatos, quem que vai correndo até ele e diz: Pilatos, não se envolva com esse justo. Quem que fala? Quem fala isso? A mulher de Pilatos. Por que que ela fez isso? Irmãos, dá uma olhada nisso aqui, ó. Mesmo então Pilatos não foi deixado agir às cegas. Uma mensagem de Deus advertiu de que estava para cometer um erro. Em resposta à oração de Cristo, a esposa de Pilatos foi visitada por um anjo do céu e vira em sonhos o Salvador e com ele conversara. Contemplou-o em o julgamento e no tribunal. Viu-lhe as mãos firmemente ligadas como as de um criminoso. E ela correu e falou: não faz isso, não faz isso. Eu sofri muito no sonho com esse justo. Quando foi que Jesus tinha orado por Pilatos? Interessante isso, não é? Não é interessante, gente? Jesus tinha orado: por favor, Senhor, cuida desse coitado desse Pilatos aí, cuida dele. Gente, vocês não têm ideia da luta que existe no interior de nossas vidas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vocês acham que anjo sofre? Sim ou não? Anjo sofre ou não? Os anjos bons sofrem? Com certeza. Os anjos bons sofrem muito, vocês não têm ideia. Têm sentimentos, eles choram, eles sofrem, eles se angustiam por nós, eles passam por... Imagino que angústia... Gente, há 6.000 anos que eles sofrem. Mas eu vou te perguntar uma coisa, que culpa que eles têm? Mas eles se revoltam, falam: eu não tenho culpa disso, desses humanos miseráveis. Você acha que eles sentem isso? Quem que é culpado do sofrimento deles? Nós. Por que eu estou perguntando isso? Olha bem, o universo sofre, gente? Os mundos não caídos sofrem? Sim ou não? Que culpa eles têm? Eu não sei se você sabe, se a gente vê um aborto, a gente vê uma pessoa drogada, a gente vê um mendigo, já dói na gente, né? Agora eles veem todos ao mesmo tempo. Eles veem toda a quantidade de desgraça, tudo que a gente não consegue ver, eles estão vendo. Eles estão sofrendo ou não estão? Mas que culpa eles têm? Só que a gente aqui, que somos os culpados, não queremos sofrer. Quando a gente sofre, a gente se revolta, fica arrancando os cabelos. Ai, porque eu estou sofrendo, não tive culpa do que fizeram comigo. Vem cá, todo mundo está sofrendo no universo. Você não vai sofrer? Me responda. Presta atenção na minha pergunta agora. O que fizeram com Pedro? Crucificaram de cabeça para baixo. O que fizeram com todos os discípulos? Mataram, né? Só não João, mas enfiaram dentro de um caldeirão de óleo fervente. Foi isso ou não foi? Quem de vocês já queimou o dedo no óleo fervente? Tá, mas imagina alguém enfiando assim dentro do óleo fervente. Mas agora a minha pergunta, ó. Se com todos eles fizeram isso, como que você vai sair sem nenhum arranhão? Então para de reclamar quando você está sofrendo, seja o problema que for. Muitas das coisas que nós passamos são injustas, extremamente injustas. E se você continuar, olha que coisa séria. Presta atenção nisso aqui, ó. Gente, ó. O universo celestial havia observado com intenso interesse toda a vida de Cristo, passo a passo, desde a manjedoura até a presente cena assombrosa. E que cena era esse para milhares e dezenas de milhares de anjos, querubins e serafins contemplarem? Anjos pairavam sobre o local do Getsêmani a fim de testemunhar a cena. Todo o céu ouvir aquela oração de Cristo. Sua agonia de alma convulsionou só o céu. Olha aqui, ó. Os anjos que haviam feito a vontade de Cristo no céu desejavam ansiosamente confortá-lo. Entretanto, estava além de suas forças aliviar suas tristezas. Eles jamais haviam sentido os pecados de um mundo arruinado, de modo que apenas podiam contemplar com assombro o objeto de sua adoração, agora sujeito a uma inexprimível tristeza. Embora os discípulos houvessem fracassado em simpatizar com o Salvador, na hora mais tremenda de seu conflito, todo o céu encheu-se de simpatia e esperou pelo resultado com um doloroso interesse. Eles sofrem ou não sofrem? Sofrem, avante. Vocês não têm ideia do tamanho da dor que eles passam. Agora eu queria que vocês soubessem. Vocês acham que o sacrifício de Jesus foi só por nós? Você acha que foi só pela terra? Leia aqui comigo. Os anjos bons choraram ao ouvir as palavras de Satanás e suas exultantes jactâncias. Deus declarou que os rebeldes não mais podiam permanecer no céu. Os anjos choraram desde o início. Agora, encha seu coração. E eu queria que você enchesse seu coração disso aqui. Olhe bem. Para os anjos. E para quem mais? Os mundos não caídos.
o brado "está consumado" teve profunda significação. Fora em seu benefício, bem como no nosso, que se operar a grande obra da redenção. Juntamente conosco, compartilham ele os frutos da vitória de Cristo. Por que que o sacrifício de Jesus foi para todos os mundos não caídos e para os anjos? Porque o poder de Satanás foi restringido, porque todos estavam sofrendo, porque ainda havia dúvida no céu. Olha aqui o que diz, ó. Até a morte de Jesus, o caráter de Satanás não fora ainda claramente revelado aos anjos e mundos não caídos. O arquiapóstata se revestira por tal forma de engano que mesmo santos seres não lhe compreenderam os princípios, não viram claramente a natureza de sua rebelião. Vocês têm ideia que quando Jesus disse "está consumado", foi garantida a vitória tanto dos mundos não caídos, do céu inteiro e de todo o planeta Terra. Sabia disso? Não é grandioso um negócio desse? Agora presta atenção. Quanto tempo durou desde o pecado até a morte de Jesus? Quantos anos? Quase 4.000 anos, né? 4.004 anos, mais ou menos. Agora olhe para cá. Em 4.004 anos, os anjos não tinham certeza que Satanás era ruim. Ele lançava dúvida, né? Mas deixa eu falar uma coisa. Nós não somos rápidos demais para julgar as pessoas? Nós que não temos cabeça de anjo, não somos perfeitos, julgamos as pessoas tão rápido, não é? A gente vive achando que a gente sabe mais do que os anjos. E a gente já fala, fulano não serve, não presta, fulano não gosta, ciclano. Nós somos, os anjos demoram 4.000 anos para decidir um negócio. Isso deve nos fazer pensar. Irmãos, eu vou terminar com uma coisa agora. Isso aí vai ser para amanhã. Eu vou terminar com uma coisa agora. Irmãos, olha para cá um pouquinho. Eu preciso falar isso para você. Numa reunião, 4 ou 3 dias antes de Jesus morrer, havia uns homens conversando. E cansados daquele homem que estava multiplicando pães. Até mortos tinha levantado. Curava endemoniados e todas as moléstias eram levadas da frente dele. E um deles chegou e falou, nós precisamos arrumar um jeito de silenciar esse cara. Temos que encontrar um jeito de matar ele, mas ninguém tinha coragem. Falou, quem sabe a gente encontra alguém que o mate. Nessa mesma hora, numa outra reunião, o diabo entrou em alguém que estava sendo preparado há anos para esse cargo. Matar Jesus. Vocês sabiam disso? O diabo entrou nesse mesmo minuto em Judas. Sabe onde que ele estava? Engraçado que se Judas tivesse morrido uma semana antes. Irmãos, olha bem a frase que eu estou te contando. Uma semana antes. Se ele tivesse morrido, muita falta teria feito entre todos os discípulos. Ele era o mais alto, o único estudado. Não era galileu, isso significava que ele não era pobre. Sabia disso? Tinha uma capacidade incrível, era admirado. Amava todas as pessoas. Mas ele, 1 ano antes disso acontecer, Jesus disse aos discípulos, todos vós estáis limpos, mas um de vós é um diabo. E estava falando de Judas. No momento em que aqueles homens estavam falando lá naquela reunião que precisavam de alguém, Judas estava aqui numa reunião na casa de Simão, participando de um jantar. Não sei se vocês sabem. E uma mulher entrou e colocou em cima de Jesus um pouco de alabastro, de nardo puro, né? Num vidrinho de alabastro. E sabe o que aconteceu? Ele olhou e falou bem assim, podia ter sido vendido e dado esse dinheiro aos pobres. 300 denários custava aquilo. E aí, ele bem sabia, olha o que eu vou te falar, que se tivesse dado na mão dele para ele dar para os pobres não veriam um tostão porque Judas era ladrão. Ele se achava tão bom que ele se auto-remunerava do pouquinho que vinha na bolsa como tesoureiro dos discípulos e do próprio Jesus. Quem tinha dado esse cargo a ele?
o próprio Jesus. Por que Jesus deu esse cargo para ele? Porque não sabia que ele era ladrão? E por que deu? Porque Jesus nos testa exatamente naquilo que a gente mais precisa. E Judas se auto-remunerava. E ele então olhou para aquilo tudo e ficou muito chateado. Agora veja. 2 dias depois, aquele que tinha recebido, junto com os 70, a oportunidade de evangelizar todos os locais. Deus tinha dado poder sobre eles e soprou sobre eles o Espírito Santo. Judas recebeu também. Judas dominava demônios, porque Deus tinha dado esse poder para eles junto com os discípulos. Ele curava pessoas também. Ele participou da multiplicação dos pães. Ele viu uma multidão de pessoas sendo curada. Ele viveu 3 anos e meio com Jesus. É provável que Jesus tenha coberto ele de noite. Por ele, quantas vezes Jesus orou? Meus irmãos, vocês não têm ideia do que eu estou falando. E ele chega na ceia. Eu creio que quem estava sentado do lado direito de Jesus era quem? Quem que estava sentado do lado de Jesus? João, né? E quem era o outro? Eu quero crer que era Judas. Sabe por quê? Presta atenção nisso aqui. Senhor, quem é, Senhor? Um de vós vai me trair. Quem é, Senhor? Aquele que eu der o bocado molhado. Presta atenção nisso aqui. Quem estava de um lado, eu sei que era João. E ele pega e molha o bocado e dá, e ninguém viu. Não é isso que diz? Foi isso ou não foi? Deu o bocadinho molhado. E ainda diz assim, o que tens de fazer? Faz-o depressa. Senhor Jesus, não valeria fazer um apelo para Judas aí? Por favor, Senhor, apele para... Não, ele não apelava mais. Quando a pessoa já está decidida a fazer o mal, o Senhor Deus diz, resolva logo sua vida. Deus tem pressa, o diabo também, se você quer saber. Chegou a hora que o Senhor Deus tem muita pressa. Resolve logo o que você quer da sua vida. E Judas saiu dali. E ele que tinha reclamado 300 denários, chega na frente dos homens, olha o que ele falou. Você se lembra que isso aí foi no jantar, não foi? Chega na frente dos homens e falou, o que vocês me dão aí para eu entregar ele para vocês? 30 moedas. Gente, o dízimo daqueles 300 que ele estava reclamando, o preço de um escravo. Tá, me daí. Qualquer coisa. Aliás, ele teria vendido Jesus por qualquer outro dinheiro. Quero que vocês saibam disso. Desde que ganhasse alguma coisa. Enfiou o dinheiro no bolso e fez o quê? Pode deixar que eu entrego. Não foi isso? Sim ou não? Foi. E aí o que aconteceu? Jesus vai, sobe o Monte das Oliveiras, passa a noite em oração, ganha nossa vitória ali naquele momento. Perdão, no Getsemane, né? Ganha vitória ali naquele lugar. E ele então foi o único que não esteve junto. O que aconteceu? Ele estava junto com quem? Estava junto com os guardas. Lá vem ele, 21, com os guardas. Mestre, olha bem. Beijou o rosto de Jesus. Eu te saúdo, Rabi. E eu pergunto para Judas, por que tinha que ser com um beijo? As serpentes pecam pela boca, né? Lá foi ele. Amigo, aqui vieste. Ele cai no chão junto com os outros quando Jesus diz, eu sou. Eu não sei se vocês sabem. Todos os discípulos deixaram o Senhor. Judas não. O Sr. White diz que ele conseguiu continuar seguindo Jesus para ver a hora que ele ia se soltar. Diz que ele ficou andando no meio da multidão junto. Que hora que ele vai soltar? Porque ele não acreditava que Jesus fosse se deixar levar. Ele, na verdade, estava querendo dar um empurrãozinho em Deus, ensinar e ajudar Deus. E lá estava ele, olha a situação. E aí, quando chega, Jesus passa por aquelas vergonhas todas. E ele seguindo, ele olhando, diz que ele era alto, grande, pesado. Era um homem alto, diferente, bem alimentado. Não sei se você sabe, Iscariote não era um sobrenome. Era uma ordem que acreditava que se ganhava as coisas na força. Vocês sabiam? Os Iscariotes achavam isso. Era um negócio terrível. E ele era desta seita, dessa ramificação, né? Aí olha o que acontece. Ele falou, Jesus é um fracote, não faz o que tem que fazer, eu vou ajudá-lo, eu vou empurrar ele. E então, na hora que ele vê que Jesus está sendo magoado, machucado de todos os lados, veio de um canto para outro, apanhava e sofria de todo jeito, se vê a imagem grande de Judas entrando no meio da sala e jogando as moedas no chão onde Jesus estava, na frente de Anás e Caifás, e todo mundo com vergonha virou assim, porque você sabe, né, que entre os bons é que existe amizade.
Mas entre os maus existe cumplicidade. E então Judas falou: pequei. Olha, pequei contra o sangue inocente. Pessoal, isso é com você. Ninguém deu bola para ele. E diz que ele se agarra a Jesus, fala: Jesus te salva. E Jesus fala para ele: para esta hora eu vim. Estava querendo dizer, imagina que eu vou me livrar daquilo que eu mais desejo na minha vida. O que eu mais quero é isso, eu não vou deixar fazer isso. Sabe o que aconteceu? Judas saiu dali dizendo: é tarde. Vocês sabem que Judas passou por algumas fases. Judas ficou totalmente possesso. Presta atenção nisso aqui que eu vou dizer agora para você. Primeiro, tentação. Judas foi tentado ou não? Sim ou não? Foi tentado, altamente tentado. Ele poderia ter vencido. Aliás, eu não sei se vocês sabem que o nome Judas é o mais usado em todo o livro da Bíblia. Olhe bem, mais falado do que qualquer discípulo. E no livro Desejado de Todas as Nações ganhou um capítulo sozinho para ele. Segunda fase. Primeiro tentação, depois pressão, depois opressão, depressão, obsessão e possessão. Depois destas 6 fases, ele se suicidou. Uma pessoa só se suicida quando passa por essas fases. Eu quero que vocês saibam disso. E eu queria muito que vocês percebessem. Olhe bem, tentação, pressão, opressão são diferentes coisas. Depressão, obsessão, só pensa naquilo. Olhe bem, obsessão, depois possessão. De onde vem e como é que acontecem essas 6 coisas? Como é que isso acontece para alguém tomar uma atitude dessa tão terrível? Ele tinha tudo para dar certo. Tinha tudo para funcionar, meus irmãos. Na hora que Jesus estava sendo levado para ser crucificado, um momento toda a turba para e olha uma cena. Na estrada onde Jesus estava indo, vocês sabem, né? 2 homens morreram no mesmo dia. Jesus e Judas, todos 2 com J. Só que Judas morre por si mesmo. E Jesus morre pela humanidade toda. Diz que então as pessoas veem o resto do corpo de Judas. Porque quando ele se jogou para se enforcar, e de tão pesado que era o corpo partiu em 2. Vocês sabiam disso? Diz que uma parte do corpo caiu no chão, espatifou e os cães ficaram comendo. Que triste fim de quem se entrega a Satanás, que cumpre-lhe os propósitos. Eu ainda não vi uma única pessoa que se entregar a Satanás terminar bem. Quem deve ter sido a mãe, o pai, a familiar de Judas? Como deve ter sido? Eu preciso amanhã explicar para vocês esses 6 passos. Porque uma pessoa tem que cometer esses 6 passos para permitir que Satanás entre em sua vida. Mas hoje, pela graça e poder de Deus, você pode se ajoelhar comigo. Você não precisa chegar nesse ponto. Nós podemos diante de Deus dizer: Senhor, faça em mim o teu trabalho. Reorganiza a minha história. Me ajude a não ser a rebelde do pedaço, não achar que eu sou melhor. Me ajude a tirar fora da minha vida as coisas que não são tuas. Tome uma posição. Judas podia ter tomado a posição, ele podia ter feito. Ele tinha toda a chance, ele conviveu com o maior poder do céu. Está na hora de você dizer diante do céu: Senhor, faça em mim esse trabalho. Quantos anjos virão ao nosso socorro? Quantos? O Senhor Deus diz: eu sou capaz de enviar todos, deixar o céu vazio em teu favor. Isso é o que Deus diz. Ele diz: eu daria nações por tua causa. E Ele é capaz de fazer isso. Por isso, meu pedido: aceite se ajoelhar diante de Deus. E nessa oração, não só pedir conforto, não só pedir proteção, mas peça: Senhor, me ajude a ver, a enxergar, a ter domínio sobre a situação, a conseguir ver o que eu estou fazendo, que estou dando lugar ao inimigo. Você quer fazer isso? Vamos ajoelhar agora. Só que eu queria que você orasse. E depois eu vou orar. Eu vou dar uns momentos para você falar com Deus. É você com Deus agora, por favor. Faça isso porque é a sua chance. Sabia? Eu vou dizer uma coisa. O diabo não pode orar, ninguém vai ouvir ele, mas você pode. É um privilégio que você tem. Você pode orar. Fale com Deus agora.
Querido Pai Celestial, bendito seja o teu nome pelo dom de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Redentor, penhor de nossa salvação, o Redentor da humanidade, Senhor, o que nos comprou com grande preço. Louvado seja o teu nome pelo dom de Jesus. Pai, nós não queremos ser Judas, não queremos trair o grande propósito celeste. Pai Santo, eu sei que Judas pensava e se enganava dizendo que estava fazendo certo. Não nos permita ficar dessa forma. Ajuda-nos, Pai de amor, a termos o comportamento correto e afastar de nossa vida aquilo que pode estar atraindo anjos maus. E que em nome de Jesus, pelo poder que é no nome e no sangue de Jesus, nós possamos, pela graça de Jesus Cristo, pelo mesmo poder que estava e está sobre ele, sermos considerados mais do que vencedores, Senhor, por meio daquele que nos amou. Afasta de nós, Senhor Deus, as nossas iniquidades. Tem misericórdia de nós, Pai, abre-nos os olhos. Ajuda-nos a tomar uma posição. E que em nome de Jesus, pelo poder que é no nome de Jesus, haja libertação. Eu te peço libertação, Senhor. O Senhor disse que se confessássemos e deixássemos, o Senhor é justo para nos perdoar e nos libertar de toda iniquidade. Então, Senhor, em nome de Jesus, faça isso com o teu povo. Eu te peço pelas pessoas que estão em casa, que em nome de Jesus, ao estudarmos, ao entendermos sobre isso, e possamos entender também que os seres celestiais sofrem, os anjos sofrem, os mundos não caídos sofrem. Nós não devemos amaldiçoar, Senhor, as nossas misérias e problemas que somos nós mesmos culpados. Devemos perguntar para Ti, Senhor, não por quê, mas para que o Senhor permite e qual é o Teu desejo e a Tua vitória sobre isso. Ajuda-nos, ó Pai, a enxergar diferente a nossa própria vida, nossa própria condição. A enxergar a nossa parte e também, Senhor, como isso pode se transformar em um testemunho. Em Tuas mãos eu entrego esta igreja, o pastor dessa igreja, os irmãos de casa, a minha própria vida, Senhor. O canal desta igreja de bênçãos, Pai de amor, para tantas pessoas no mundo e o trabalho que o Senhor quer que seja feito. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Que Deus abençoe você e te encha de força e poder. E até amanhã. Que Deus te abençoe. Até amanhã para você que está em casa. Espero você amanhã de novo aqui. Um abração.